Fala pessoal, beleza? Professor Elanderson aqui. Nessa aula a gente vai resolver todas as questões que caíram no vestibular da UES, primeira fase, de logaritmo, desde 2018 até 2024.2, beleza? Então selecionei todas essas questões para a gente poder aqui revisar esse assunto que sempre cai. Bora lá então para a nossa primeira questão. Nossa primeira questão de hoje caiu no vestibular da UES 2024.2, foi a questão 20 da prova e é a nossa primeira questão de hoje. Olha só o que ela nos diz. O valor do número real positivo x que satisfaz a igualdade, aí ele dá essa igualdade aqui, é... Então, qual o valor de x que vai satisfazer essa igualdade aqui? Bom, para a gente resolver essa questão, a gente vai lembrar aqui de algumas propriedades dos logaritmos. Primeira propriedade é a seguinte: quando eu tenho 1 sobre log de a na base b, isso daqui vai ser igual a log de b na base a. Ou seja, quando eu tenho um logaritmo aqui no denominador, eu posso trazer ele para o numerador, desde que eu troque ali as posições do logaritmando, que é esse número aqui de dentro, ó, e da base. Foi o que eu fiz aqui. Troquei essas posições e eu tenho essa propriedade. Bom, a gente vai usar essa propriedade porque, se você reparar, eu tenho logaritmos aqui em todos os denominadores. Então, eu vou jogá-los lá para o numerador, trocando a posição do jeito que eu te mostrei, tá bem? Então, aqui vai ficar da seguinte maneira. Olha só. Primeiramente, essa propriedade aqui a gente vai usar. E essa expressão vai ficar assim, ó. 3, aqui nessa primeira parcela, vezes o log de... Se aqui é log de x na base 2, então vai ficar log de 2 na base x. Mais, agora para a segunda parcela, 2 vezes log de... Se aqui é log de x na base 3, vai ficar log de 3 na base x. Mais, agora na última parcela, 2 vezes o log de... Se aqui é 5 na base x, aliás, x na base 5, vai ficar log de 5 na base x, e ele fala que isso tudo é igual a 2. Então pronto, começamos aqui a organizar essa expressão usando essa propriedade. Agora a gente vai lembrar outra propriedade dos logaritmos. Qual é, professor? Essa daqui, ó. Quando a gente tem n vezes o log de a na base b, isso aqui é a mesma coisa que o log de a elevado a n na base b. Ou seja, esse número aqui que está multiplicando o logaritmo, ele vem ser aqui o expoente do logaritmando, né, daquele número lá de dentro. Então ele aparece aqui. Se a gente reparar, a gente vai ter um número multiplicando nas 3 parcelas. Então todos os 3 vão virar expoente do logaritmando, beleza? Olha como vai ficar. A gente vai ter o seguinte: na primeira vai ficar log de 2 elevado a 3 na base x, mais log de 3 elevado a 2 na base x, mais log de 5 elevado a 2 na base x, tudo isso igual a 2. Beleza. Segundo passo cumprido aqui. Agora repara que eu tenho todos os logaritmos na mesma base. Então eu posso usar essa terceira propriedade aqui, observa. Quando eu tenho log de a na base b mais o log de c na base b, ou seja, soma de logaritmos, isso aqui vai ser igual a, no mesmo logaritmo, na mesma base, a multiplicação aqui dos logaritmandos iniciais, beleza? Aqui nessa expressão a gente já tem 3 parcelas, não tem problema, a gente vai multiplicar os 3 valores aqui. E as 3 estão na mesma base, né, professor? Exatamente. Então aqui eu vou ter o seguinte, ó, log na base x de esse vezes esse vezes esse. Então, de 2 elevado a 3 vezes 3 elevado a 2 vezes 5 elevado a 2. Tudo isso igual a 2. Beleza, professor. Então, chegamos aqui a essa expressão. Como é que resolve? Agora a gente vai para a propriedade aqui principal dos logaritmos, né, que já define o que é um logaritmo. Como é que é, professor? Seguinte, se eu tenho log de a na base b igual a x, isso daqui nos diz que b elevado a x é igual a a.
Ou seja, esse elevado a esse vai ser igual a esse aqui. Tranquilo? É isso que a gente vai usar, ó. Vamos ficar com o seguinte. Deixa eu separar aqui para não confundir. E daí a gente vai ficar com o seguinte. X elevado a 2 vai ser igual a tudo isso daqui, ó. Então eu vou ter assim. X elevado a 2 vai ser igual, deixa eu colocar mais para baixo, para ficar mais organizado. X elevado a 2 vai ser igual a 2 elevado a 3 vezes 3 elevado a 2 vezes 5 elevado a 2. Gente, olha só para esse 2 elevado a 3 aqui. Esse 2 elevado a 3, eu posso escrevê-lo como 2 ao quadrado vezes 2, beleza? Vai ser melhor para a gente. Bom, então x ao quadrado vai ser igual a essa multiplicação aí. Tirando a raiz dos dois lados, eu vou ter x igual a raiz quadrada de 2 ao quadrado vezes 2 vezes 3 ao quadrado vezes 5 ao quadrado. Bom, os números que têm expoente 2 vão sair da raiz. Então esse aqui, ó, sai e esse sai. Só esse 2 aqui vai ficar dentro, professor. Exatamente. Então eu vou ter, ó, esse aqui que saiu, vezes esse aqui que saiu, vezes esse aqui que saiu, e só quem ficou dentro foi esse 2 aqui, então deixa ele lá. Beleza, professor. Agora multiplica, ó, 2 vezes 3, 6, 6 vezes 5, 30. Então nosso x vai ser igual a 30 vezes a raiz de 2. Esse aqui é o valor do nosso x, beleza, pessoal? 30 vezes a raiz de 2. E isso aqui está na nossa alternativa B, que é a resposta dessa nossa primeira questão aqui de hoje. Deu para entender? Deu para a gente começar aqui a revisar as propriedades dos logaritmos? Show de bola! Então, vamos para a nossa segunda questão de hoje. Olha só. Ela diz o seguinte. Questão. O S 2024.1 foi a questão 14 da prova e a nossa questão 2. Usando as propriedades dos logaritmos, é correto concluir que o valor dessa expressão aqui que ele dá para a gente é igual a quanto, né? Beleza, professor. Quais serão aí as propriedades dos logaritmos que a gente vai usar? Bom, vamos colocá-las aqui, ó. Primeira propriedade que a gente vai usar é a propriedade que diz que log, que a gente acabou de fazer, né? Log de A na base B mais log de C na base B, como estão na mesma base, você já sabe. Isso aqui eu coloco em um único logaritmo de mesma base e multiplico aqui os logaritmandos, A vezes C. Então essa vai ser a primeira propriedade que a gente vai usar. A outra vai ser uma propriedade que a gente também já usou na primeira questão, que é o seguinte, n vezes log de b na base A, isso aqui vai ser igual a quanto? Log de b elevado a n na base A, beleza? Usamos também essa propriedade na primeira questão, mas a gente vai repetindo e a gente vai internalizando todas elas. Bom, pois vamos começar a resolver, professor. Como é que você vai fazer? Eu vou pegar inicialmente essas duas primeiras parcelas aqui, certo? Vou trabalhar com essas duas primeiras parcelas, depois a gente faz com essa terceira. Bom, nessas duas primeiras parcelas, eu posso escrever o seguinte, repara que o 3, ele se repete nas duas, então eu vou colocá-lo em evidência. 3 vezes, aí eu vou ficar com log na base 2 de 36 sobre 25, mais log de, aqui na base 2, olha só, de 6 sobre 27. Fechei aqui. Se a gente reparar, essa expressão é exatamente a da primeira propriedade que eu coloquei para você aqui. Então eu vou multiplicar esses logaritmandos. Isso aqui vai me dar 3 vezes todo mundo aqui na base 2 de 36 sobre 25 vezes 6 dividido para vezes 6 sobre 27. Pronto, isso mesmo. Fechei aqui. E aí, professor, como é que a gente faz? Agora a gente vai ter que se dedicar a simplificar essa expressão aqui de dentro. Bom, tenta acompanhar meu raciocínio. Ó. Eu vou fazer assim. Olhando primeiro para esse 36 e esse 27. Se a gente reparar, o 36 é a mesma coisa que 9 vezes 4. E o 27 é a mesma coisa que 9 vezes 3.
Então eu vou poder cancelar o 9 com 9. Vai ficar 4 e 3. Ok? Então aqui eu vou ficar com o seguinte, olha só. Vou ficar com 3 vezes o log na base 2 de 4 sobre 25, vezes aqui 6 sobre 3. Acontece que 6 sobre 3 que aparece aqui é 2. Então já vou colocar o 2, ó. Deixa eu colocar logo o 2 aqui. Pronto. Multiplicando agora 4 vezes 2, isso aqui vai dar 8. Então eu vou ter, já vou colocar aqui, ó. Isso aqui vai ser 8 sobre 25. Log na base 2 de 8 sobre 25. Beleza. Bom, a gente pode fazer o que agora, professor? A gente pode usar a segunda propriedade que eu coloquei aqui para você. Esse número aqui da frente, ele vai vir aqui para ser o expoente, ó. Então a gente vai poder escrever finalmente da seguinte forma: log na base 2 de 8 sobre 25, tudo isso, ó, elevado a 3. Então essa expressão aqui é o resultado da soma das duas primeiras parcelas, beleza? Professor, e a terceira? Pronto, a terceira parcela a gente vai fazer agora, ó. A gente vai ter o seguinte, a gente vai ficar com log na base 2 de 8 sobre 25, tudo isso elevado a 3, menos 2 vezes log na base 2 de 16 sobre 125. Bom, se a gente reparar, aqui ó, esse 2 ele vai vir para ser expoente aqui dessa fração também. Então já vou poder escrever isso. Ó. Vou colocar aqui, até de outra cor, o 2 que estava lá na frente. Beleza? O 2 que estava aqui na frente. Então vai ficar assim, essa expressão que eu quero resolver. Bom, qual é a propriedade que a gente vai usar aqui, professor? A propriedade que a gente vai usar, gente, vou colocá-la aqui, ó. Se eu tenho log de A na base B menos o log de C na base B, repare que é uma subtração e eu tenho a mesma base. Eu vou escrever isso aqui ó, como log também na base B de A sobre C. Ou seja, eu vou fazer aqui a divisão dos logaritmandos, beleza? Essa vai ser a propriedade que eu vou usar. Então veja só, aqui eu vou ficar com o seguinte, colocar abrindo mais aqui para ficar melhor da gente escrever, vou fazer aqui. Isso aqui vai me dar log na base 2 de 8 sobre 25, tudo isso elevado a 3, dividido por 16 sobre 125, tudo isso elevado a 2. Então, repete a primeira, multiplica pelo inverso da segunda, a gente vai ficar com log na base 2 de 8 sobre 25, todo mundo elevado a 3, já vou colocar neles, vezes o inverso, 125 elevado a 2, dividido por 16 elevado a 2. Show! Agora, a gente vai fatorar, né, usar a fatoração aqui. Se a gente perceber, se a gente lembrar já, aposto que a gente já fez isso algumas vezes, mas 8 é a mesma coisa que 2 elevado a 3, 16, que aparece também, né? Mesma coisa que 2 elevado a 4, 25 é a mesma coisa que 5 elevado a 2, e 125 é a mesma coisa que 5 elevado a 3. Então a gente vai utilizar essa fatoração aqui, ó, nessa expressão todinha aqui, tá bem? Beleza, professor, e aí, vamos fazer? Vamos lá. Então eu vou ter o seguinte, olha só, log na base 2 de 8. Ah, mas o 8 é 2 elevado a 3. Tudo isso elevado a 3. Sobre 25. Ah, mas 25 é 5 ao quadrado. E ele está elevado a 3 também. Vezes 125 é 5 elevado a 3. E aí ele está ao quadrado. E aqui embaixo, 16 é 4 elevado a 2. E aí ele está... 4 não, né? É 4 elevado a 2, mas a gente pode escrever, como a gente tinha combinado, como 2 elevado a 4. E ele está ao quadrado.
Beleza. Aqui, gente, nós vamos multiplicar os expoentes, beleza? Aqui a gente vai ter uma multiplicação de expoentes. Então, quando eu fizer essa multiplicação de expoentes, eu vou ter o seguinte, log de, nessa primeira, 2 elevado, 3 vezes 3, 9, sobre, aqui embaixo, 5 elevado a 2 vezes 3, ou seja, 5 elevado a 6. Aqui também, 2 vezes 3, 6, e embaixo, 2 elevado a 8. Multipliquei todos os expoentes. Se a gente reparar, aqui esse 5 elevado a 6 vai embora com esse 5 elevado a 6. Nós sabemos desde o início que a base é 2, ok? E daí a gente vai poder escrever assim, ó, log de 2 elevado a 9 sobre 2 elevado a 8 na base 2. Acontece que aqui, divisão de potências de bases iguais, a gente repete a base, que é o 2, e subtrai os expoentes. Então isso daqui vai me dar, finalmente, log de 2 elevado a 9 menos 8 dá 1, na base 2 aqui. Acontece que log de 2 na base 2 é igual a 1, né? Isso daqui vai me dar 1. Que propriedade é essa, professor? Pronto, ó. Log de A na base A, quando eu tenho a igualdade da base com o logaritmando, isso vai me dar 1. Então, por isso que aqui eu vou ter como resultado 1 nessa expressão aqui, tá bem? E aí, se a gente analisar finalmente aqui as nossas alternativas, o valor dessa expressão igual a 1. Aqui a alternativa C nessa nossa questão aqui, tranquilo? Bora agora para a nossa próxima questão. Considere as funções reais f de x igual a log de x na base 2 e g de x igual a log de x na base 3. Se x1 e x2 são os possíveis valores de x que satisfazem a condição f de x vezes g de x igual a log de 2 vezes log de 3, então o produto x1 vezes x2 é igual a... Aí ele diz aqui, ó, que log de x indica o logaritmo de x na base 10. Quando não tem a base aqui é porque a base é 10. Beleza. Nessa questão a gente vai revisar a seguinte propriedade, olha só. Propriedade da mudança de base. Quando eu tenho log de A na base B, isso aqui eu posso escrever como log de A na base C dividido por log de B na base C, ok? Então, nessa questão, a gente vai usar essa propriedade da mudança de base, e aí a gente vai fazer o seguinte, veja só. Vou escrever aqui, ó, a partir dessa expressão, da seguinte maneira. F de x é log de x na base 2. Vezes o g de x. O g de x é log de x na base 3. Isso aqui vai ser igual a log de 2 na base 10, vezes o log de 3 na base 10. Só fiz substituir as funções que ele dá para a gente aqui nessa igualdade, tranquilo? Bom, agora eu vou colocar essas duas aqui, ó, esses dois logaritmos na mesma base 10, tá certo? Como que vai ficar isso, professor? Vai ficar assim, ó. Observa aí. Vou colocar esse primeiro, log de x na base 2, eu vou colocar log de x na base 10, dividido por log de 2 na base 10, vezes o segundo, log de x na base 3, eu vou colocar log de x na base 10, sobre log de 3 na base 10. Isso aqui vai ser igual, pela nossa igualdade, a log de 2 vezes log de 3, beleza? Ok, se a gente reparar, aqui, olha só, eu vou ficar com log de x na base 10 ao quadrado, da seguinte maneira, log de x na base 10, tudo isso aqui ao quadrado. E quando eu passar para o outro lado, esse denominador aqui multiplicando, ó, vai ficar assim, olha só, log de 2 na base 10 vezes o log de 3 na base 10, como são iguais, vou colocar aqui todo mundo ao quadrado. Então, esse expoente passando como raiz, eu vou ficar com log de x na base 10 igual a mais ou menos log de 2 na base 10 vezes o log de 3
na base 10, beleza? Então, para eu achar x1 e x2, eu vou considerar o positivo e o negativo. Bom, então o positivo, vou fazer do lado de cá. Eu vou ficar com o seguinte, log de x1 na base 10 igual a esse valor aqui positivo, log de 2 na base 10 vezes o log de 3 na base 10. Usando aquela propriedade fundamental, a gente vai ter que x1 vai ser igual a 10 elevado a log de 2 na base 10 vezes o log de 3 na base 10. E por analogia, vou fazer aqui o cálculo, mas aqui, ó, log de x2 na base 10 igual a menos log de 2 na base 10 vezes o log de 3 na base 10. Isso vai dizer para mim que x2 vai ser igual a 10 elevado a menos log de 2 na base 10 vezes o log de 3 na base 10. Como ele pede para a gente x1 vezes x2, eu vou escrever isso, ó, 10 elevado a log de 2 na base 10 vezes o log de 3 na base 10, é o x1 e o x2. Log de menos 2, menos o log, né, de 2 na base 10 vezes o log de 3 na base 10. Acontece que aqui a gente tem multiplicação de potências de bases iguais. Então a gente vai repetir a base, que é o 10, e a gente vai somar os expoentes, mas quando eu somar vai dar 0. E todo número elevado a 0 é 1. Então a multiplicação desses dois valores aí vai dar 1, e a gente marca aqui a nossa alternativa A nessa questão aqui, beleza? Bora agora para a nossa próxima questão. Questão 4 da gente, ó, o S 2022.2, foi a 14ª questão da prova. Ela diz o seguinte: se A e B são números reais positivos e o A é diferente de 1, o B também é diferente de 1, e se 4 log de B na base U mais 2 vezes o log de B ao quadrado na base V é igual a 18, onde U é A elevado a 2/3 e V é A elevado ao quadrado, então o valor de log de B na base A é igual a quanto? Bom, pessoal, olha só, pegando a expressão que ele dá para a gente, 4 log de B na base U, mais 2 log de B ao quadrado na base V. Ok, aqui tem uma propriedade que a gente vai usar que é a seguinte, ó. Quando eu tiver log de A na base B e o B aqui é elevado, por exemplo, a C, eu vou poder escrever isso como 1 sobre C vezes o log de A na base B. Beleza? Ou seja, esse expoente aqui do C, esse expoente do B, na verdade, né, que eu estou representando aqui com o C, ele vem aqui o inverso dele multiplicar todo o logaritmo. Então, aqui, quando a gente colocar os valores que ele dá para a gente, olha só, a gente vai ficar assim, ó, 4 vezes o log de B na base U, mas o U é A elevado a 2/3, mais 2 vezes o log de B ao quadrado na base V, só que V é A elevado ao quadrado. Então, usando essa propriedade aqui do inverso, a gente vai poder escrever assim, ó, 4 vezes o inverso de 2/3 é 3/2, botei os 3/2, vezes o log de B na base A, mais 2 vezes o inverso de 2 é 1 sobre 2. E além disso, esse expoente aqui eu posso voltar ele aqui multiplicando. Então vou botar o 2 aqui. Aí vai ficar logaritmo de B na base A. Beleza, vamos organizar isso daqui. Aqui eu vou ter 12 dividido para 2 vai dar 6. 6 log de B na base A, mais esse vai embora com esse, que vai ficar 2 log de B na base A. 6 mais 2, isso aqui vai dar 8 log de B na base A, e ele está dizendo para a gente que isso é igual a 18. Beleza? É a igualdade que ele dá para a gente. Então, passando para o outro lado, dividindo 8, eu vou ter que log de B na base A, isso é 18 dividido para 8, simplificando aqui por 2, eu vou ter isso como 9 quartos. Log de B na base A é 9 quartos, e é isso que consta para a gente aqui na nossa alternativa A.
9/4, beleza? Bora agora para a próxima questão. Vai ser nossa quinta questão de hoje. Quinta questão, US 2022.1. Foi a questão 18 aqui da prova. Ela diz o seguinte: a solução da equação log de x na base 2 elevado a menos 1. Aqui, ó, log de x na base 3 também elevado a menos 1. Log de x na base 4. Log de x na base 5. Todos os inversos aqui, né? Esse menos 1 aqui quer dizer o inverso. Então, a gente vai poder escrever o seguinte. Olha só. Lembrando, né? Ó, vamos lembrar aqui que log de x na base 2, tudo isso elevado a menos 1, isso aqui é a mesma coisa que 1 sobre log de x na base 2, ou seja, o inverso. E daí a gente pode escrever, através daquela propriedade da primeira questão, isso daqui como log de 2 na base x, beleza? Então, em todas essas parcelas aqui, ó, eu vou poder trocar a base e o logaritmando, beleza? Por causa desse inverso. Então, vai ficar da seguinte forma, olha só, log de 2 na base x, mais o segundo aqui, log de 3 na base x, mais o log de 4 na base x, mais o log de 5 na base x, tudo isso igual a 2, professor. Exatamente. Bom, todo mundo com a mesma base aqui, ó. Todo mundo com a mesma base, posso multiplicar todos os logaritmandos. Então, isso aqui vai me dar log na base x de 2 vezes 3 vezes 4 vezes 5. Tudo isso igual a 2. Usando a propriedade fundamental, x elevado a 2 vai ser igual ao resultado dessa multiplicação. Ou seja, eu vou poder escrever que x ao quadrado vai ser igual a 2 vezes 3, 6, 6 vezes 4, 24, 24 vezes 5, 120. Tirando aqui a raiz quadrada de 120. O 120 é a mesma coisa que 3 vezes 4 vezes 10, se eu fatorar. Então, isso aqui vai me dar raiz de 3 vezes 4 vezes 10, somente o 4 aqui é um quadrado perfeito, e a raiz de 4 é igual a 2. Os outros ficam dentro da raiz. 3 vezes 10 é 30, então 2 vezes a raiz de 30. Esse é o valor de x aqui que vai satisfazer essa igualdade, e 2 vezes a raiz de 30 está aqui na nossa alternativa A, nessa nossa questão aqui, beleza? Bora para a próxima questão. Questão 6, olha só o que a questão 6 nos diz. É uma questão, olha só, US 2021.1, questão 17 da prova. Ela diz assim: sejam f e g funções reais de variável real definidas por f de x igual a 2 elevado a x e g de x igual a x elevado a 3. Se f de g bola f é a função composta de g com f, isto é, h de x é igual a g de f de x, então a expressão que define a função inversa, h menos 1, da função h é h menos 1 de x igual a, ou seja, qual dessas funções aqui? Pessoal, vamos colocar aqui o que ele dá para a gente analisar essa questão com bastante cuidado. Ele diz que o f de x é igual a 2 elevado a x, ele diz que o g de x é igual a x elevado a 3. Portanto, o h de x, que ele está dizendo para a gente que é o g de f de x, isso aqui vai me dar, ó, 2 elevado a x, que é o f de x, e isso elevado a 3, g de f de x. Beleza. Aqui eu posso multiplicar esses expoentes, então vai ficar 2 elevado a 3x. Beleza. Esse é o g de f de x. Então, poderia até dizer assim, ó, y igual a 2 elevado a 3x, tá bem? Bom, mas eu quero a função inversa. Se eu quero a função inversa, eu vou poder escrever isso assim, ó, x igual a 2 elevado a 3y, beleza? E aí agora eu vou isolar
o y aqui. Como é que eu faço para isolar esse y, professor? Eu vou tirar aqui o log de 2 dos dois lados, tá bem? Vai ficar assim, ó. Log de 2 não, né? O log na base 2 dos dois lados. Então vai ficar log de x na base 2 igual a log de 2 elevado a 3y na base 2 também. Professor, por que você fez isso? Porque existe essa propriedade aqui, olha só. Log de 2 na base 2 vai dar 1. E além disso, que o log aqui, ó, de A elevado a C na base B, a gente já viu que esse C ele vem aqui multiplicar. Então, aqui eu vou ter o seguinte, ó, veja só, log de x na base 2 igual a 3y vezes o log de 2 na base 2. Isso aqui vai dar 1. Beleza, então daqui a gente vai tirar que o y é igual a 1/3 do log de x na base 2. 1/3 do log de x na base 2 é o y e é a nossa função inversa, ou seja, o h menos 1 aqui de x é essa expressão que a gente chegou aqui. Professor, onde que isso se encontra aqui nas nossas alternativas? Alternativa D. A alternativa D nessa nossa questão 6 aqui, beleza? Essa questão aqui é um pouco mais complicada, né? Comparada aqui às outras, mas vamos passar adiante. Qualquer dúvida pode deixar aí nos comentários que a gente resolve. Questão 7 agora, olha só. Questão 7, o S 2020.2, foi a questão 21 da prova de gabarito 1. Diz o seguinte: se S é igual a 1 mais 0,5 mais 0,25 e assim até o infinito, então o valor do logaritmo de S na base 2 é igual a... Ou seja, ele quer o que, professor, aqui? Ele quer saber log de S na base 2. Só que eu estou percebendo que o S é justamente a soma de uma PG infinita. E para uma PG infinita, a soma é dada por A1 sobre 1 menos a razão. Esse A1 é o primeiro termo, que no caso aqui para a gente é 1, e a razão é qualquer termo dividido pelo seu termo antecedente. Aqui fica muito mais fácil se eu fizer, para achar a razão, 0,5 dividido para 1, que vai dar 0,5. Então a razão, veja só, o A1 é 1 e a razão aqui é 0,5, professor. Beleza. Então essa nossa soma infinita vai ser 1 sobre 1 menos 0,5. Aqui embaixo, 1 menos 0,5 é 0,5. E aqui, isso aqui vai dar para a gente 1 dividido por 0,5 mais uma vez igual a 2. Ou seja, essa soma vai dar 2. O nosso S é 2. Beleza? Ó, nosso S igual a 2. E aí, professor? E aí que essa soma que ele está pedindo para a gente, log de S, é log de 2 na base 2. E a gente já viu as propriedades nas questões anteriores, que isso aqui vai me dar 1. Beleza? Professor, tem alternativa? Tem alternativa C nessa questão 7 aqui da gente. Bora para a próxima questão. Questão 8, olha só. O S 2020.1 foi a questão 17 aqui da prova. Ela está dizendo o seguinte para a gente, ó, vou ler para você. Seja S a soma dos termos de uma progressão geométrica, mais uma vez misturando PG com logaritmo. Então, cuja razão é o número real Q. Ele fala que o Q é maior do que 0 e é menor do que 1. Se x1 é igual a A, o A é maior do que 0 e o A é diferente de 1, então, olha só o que ele pede aqui para a gente. Qual o valor do logaritmo de S na base A? Beleza. Então vamos lá, mais uma vez, né? Isso aqui ele está pedindo para a gente. A soma de uma PG infinita é A1 sobre 1 menos a razão. O A1, ele diz para a gente que é igual a A. Está dizendo bem aqui, ó. O x1, né? Ele está chamando de x, mas enfim. Igual a A. Então eu vou botar só o A aqui em cima. E a razão, ele diz para a gente que é Q. Então já vou deixar do jeito que está aí. Professor, então ele quer o log de S na base A. Isso. Então ele quer, ó, log de S,
que é A sobre 1 menos Q na base A. Como é que resolve isso, professor? Bom, aqui a gente vai lembrar daquela propriedade que a gente já viu, ó. Quando eu tenho log de A na base B menos o log de B não, vamos colocar de C também na base B, se é uma subtração de logaritmos, eu posso escrever como um único logaritmo na mesma base B, e eu vou fazer aqui a razão, a divisão dos logaritmandos, beleza? Aqui nessa expressão eu vou fazer a propriedade inversa. Isso daqui eu vou poder escrever assim, ó. Aqui é como se eu já tivesse feito a divisão. Então, antes da divisão, eu poderia escrever assim, ó. Log na base A de A menos, que vai ter como resultado a divisão, por causa disso, menos, log de 1 menos Q. E aí, quando eu fizer essa propriedade, ia dar exatamente a divisão, como se a gente estivesse fazendo de trás para frente. Bom, aqui, log de A na base A, isso vai me dar 1. Olha só, isso daqui vai me dar 1. Então, eu vou ter que o log de S na base A vai ser igual a 1 menos log de 1 menos a razão, que é Q. Essa daqui vai ser a expressão para esse logaritmo que ele está pedindo. Professor, qual alternativa que tem isso? Pelo visto, é a alternativa D, aqui nessa questão. E aí, fechamos aqui mais uma questão, bora para a próxima questão. A próxima questão é o S 2019.2. Beleza, professor, o que essa questão diz? Olha só, foi a questão 20 aqui da prova, nossa 9ª questão de hoje. Para cada número natural n, defina x de n igual a log de 2 elevado a n, onde log de z representa o logaritmo de z na base 10. Assim, pode-se afirmar corretamente que x1 mais x2 até x8, ó, não é infinito não, até x8, é igual a... Aí ele dá aqui as respostas em função de 1 do x. Então, bora lá resolver essa questão. Ele pede para a gente considerar aqui, ó, x índice n igual a log de 2 elevado a n. Pessoal, então, x1 vai ser igual a log de 2, x2 vai ser igual a log de 2 elevado a 2, e os outros seguem a mesma lógica até o x8. x8, log de 2 elevado a 8. Beleza. Quando eu somar todo mundo aqui, x1 mais x2 mais x3 até o x8, eu vou ficar com, olha só, log de 2 mais o log de 2 ao quadrado mais o log de 2 elevado à terceira até o log de 2 elevado a 8. Beleza. Vou usar aquela propriedade, gente, do seguinte, ó. Lembrando aqui mais uma vez, esse C aqui, ele vai multiplicar todo o logaritmo. Então, isso aqui vai ficar C vezes o log de A na base B. Então, todos esses expoentes aqui, eles vão descer para multiplicar. Beleza? Vai ficar assim, ó. Log de 2 mais 2 log de 2 mais 3 log de 2 até 8 log de 2. Posso colocar os logaritmos de 2 em evidência, então eu vou ficar com o seguinte, ó, log de 2 que multiplica 1 mais 2 mais 3 até quem? Até o 8. Quanto é que vai dar 1 mais 2 mais 3 até o 8? É uma PA, né? A soma de uma PA, vamos relembrar aqui, ó. A soma de uma PA é igual a A1 mais AN vezes N dividido por 8, por 2. Professor, mas é pouquinho, eu prefiro fazer somando mesmo. Bom, mas ok, né? Mas vamos relembrar aqui como é que faz com a soma de uma PA. Nesse caso, eu quero somar de 1 até 8. Então, o A1 é 1, o AN é 8, e eu tenho N, 8 termos. Então, eu vou ter que a soma dessa PA vai ser 1 mais 8 vezes 8 dividido para 2. Isso aqui vai dar 9 vezes 8, que é 72, dividido para 2, 36. Então, eu vou ter o seguinte, ó. Isso aqui vai me dar 36
log de 2. É o valor da soma que ele pede para a gente. Bom, se a gente reparar, pessoal, seguinte, ó, ele dá as alternativas aqui para a gente em função aqui de uma dos valores de x com índice, né? Se a gente reparar, a gente tem o seguinte, ó, essa expressão ela vai ser igual a 9 vezes 4 vezes o log de 2, porque 36 é 9 vezes 4. Acontece que 4 vezes o log de 2 é exatamente o nosso x4. Se a gente tivesse colocado aqui, ó, deixa eu te mostrar aqui, x4 é igual, pela definição que ele dá para a gente, a log de 2 elevado a 4, ou ainda x4 é 4 log de 2, que é o que aparece aqui. Então, isso é igual a 9 vezes o x4. Se eu reparar, está aqui na nossa alternativa D, que é a resposta dessa nossa questão aqui, bem legal, né? Vamos, então, para a nossa última questão. Olha só, questão 10, o S 2018.2 foi a questão 14 da prova e a nossa questão 10 aqui. Ela diz o seguinte: se x é o logaritmo de 16 na base 2, então o logaritmo na base 2 dessa expressão aqui é igual a... Bom, vamos escrever o que ele está dizendo. Ele está dizendo para a gente que x é igual ao logaritmo de 16 na base 2. Beleza. 16 eu sei que é 2 elevado a 4. Então, x é igual ao logaritmo de 2 elevado a 4 na base 2. Utilizando aquela propriedade, esse 4 aqui, ele vem para onde, professor? Vem multiplicar aqui na frente. Então, eu vou ter que x vai ser igual a 4 vezes log de 2 na base 2. Professor, aqui eu sei que vai dar 1, então eu tenho o meu x, portanto, ó, x igual a 4, é isso? Perfeitamente, ó. X igual a 4. Bom, e o que é que ele pede, professor? Ele pede o logaritmo na base 2 dessa expressão aqui. Mas quem é essa expressão? Quanto é que vai dar essa expressão se o x é igual a 4? Bom, essa expressão ela vai me dar o seguinte: 4 ao quadrado menos 5 vezes 4 mais 5. 4 ao quadrado, 16, menos 20, mais 5. 16 mais 5, 21, menos 20, vai dar 1. Então, eu vou ter aqui, ó, log de 1 na base 2. Quanto é que vai dar isso, professor? Isso vai dar 0. Porque quando eu fizer aquela propriedade aqui fundamental do logaritmo, 2 elevado a 0, qualquer número elevado a 0 vai dar 1. Então, eu tenho aqui, ó, 2 elevado a 0 igual a 1. Portanto, nossa alternativa correta aqui vai ser a nossa alternativa D nessa questão aqui, o S 2018.2, beleza, pessoal? E assim a gente resolve todas as questões que caíram desde 2018 até 2024.2 de logaritmo na primeira fase aqui da UES, ok? Qualquer dúvida pode deixar aqui nos comentários ou mandar diretamente para mim. Valeu, pessoal, até a próxima aula. Tchau, tchau!